Dom Aldeniro, nosso bispo diocesano, aqui estão nossos irmãos e irmãs que desejam receber o sacramento da confirmação. Muito me alegro e agradeço a Deus pela vida destes jovens e adultos, depois de decididamente preparados, vos acolho como adultos desta comunidade cristã com muita alegria. Fiquemos todos de pé, os crismandos e crismandas, os demais poderão ficar sentados, e vamos acolher a todos os nossos crismandos e crismandas com um caloroso salve de palmas. Os padrinhos e madrinhas queiram ficar em pé. Caros padrinhos e madrinhas, recebendo hoje estes crismandos como afilhados, deveis ajudá-los para que possam assumir as responsabilidades de cristãos adultos. Também nós os acolhemos com um caloroso salve de palmas. Podemos então nos assentar por alguns instantes. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estimado Padre Bosco, pároco desta paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, queridos irmãos e irmãs, o sacramento da Crisma é o Espírito que nos é dado como um dom de Deus. Quando se fala do Espírito Santo, em geral, se enfatiza seus 7 dons, porém, o próprio Espírito é o dom que Deus mesmo nos concede. Na Igreja, esse dom nos é sacramentalmente concedido pela Crisma, que é um dentre os chamados sacramentos da iniciação cristã. São eles: batismo, Eucaristia e Crisma. Esses 3 sacramentos são interrelacionados e marcam o início da vida cristã. No Catecismo da Igreja Católica, vemos que a Crisma é chamada de confirmação, por ser a confirmação do batismo. Porém, aqui é necessário fazer uma distinção. A Crisma não confirma o batismo enquanto tal, pois como sacramento não precisa ser ratificado. A Crisma é confirmação da graça batismal, ou seja, da fé que nós recebemos no batismo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando já o 23º domingo do tempo comum, e a liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre
a responsabilidade, a nossa responsabilidade diante dos irmãos com os quais partilhamos a fé, pois na fidelidade à palavra e na coerência da fé percebemos que nós não podemos ficar indiferentes diante daquilo que ameaça a vida e a felicidade do irmão, e que todos somos responsáveis uns pelos outros. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, todo ser humano é digno de compaixão. Somos convidados neste domingo à prática do perdão, da correção fraterna. A comunidade cristã deve ser a casa da clemência, a casa da reconciliação. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel, chamado a ser sentinela do seu povo, pronto para atender à vontade de Deus, convida-nos a corrigir com coragem aquele que se desviou do caminho da justiça e do bem. O Evangelho de Mateus, que ouvimos há pouco, nos catequiza sobre a vivência da comunhão eclesial, colocando-nos diante da pedagogia libertadora do perdão, da correção fraterna, baseada na ajuda aos pecadores, na solidariedade e na oração em favor daqueles que se desviam do caminho da igreja. E a segunda leitura estabelece o amor como um vínculo perfeito de comunhão que nos ajuda a cumprir os mandamentos de Jesus Cristo. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nada mais é senão um convite ao perdão, à reconciliação, a partir da correção fraterna. Quantas vezes nós caímos em tentação, quantas vezes erramos, quantas vezes pecamos, e nós somos convidados pela correção fraterna a irmos ao encontro daquele que se desviou do caminho para corrigi-lo, e por isso é preciso que também nós possamos exercitar dentro de nossas comunidades a correção fraterna a partir da vivência do amor, como nos diz o apóstolo Paulo na segunda leitura. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, queremos pedir ao Senhor nesta liturgia que nos ajude cada vez mais a vivenciar os valores do reino, sobretudo na prática do perdão e da reconciliação, que sejamos todos reconciliados com o Senhor. Os crismandos e crismandas, antes deste momento tão importante do sacramento da crisma, vocês se prepararam também, e se prepararam através do sacramento da confissão, da reconciliação. Como é importante estarmos todos com os corações no estado de graça, a partir da confissão que nós fazemos constantemente. Assim, vocês também se prepararam para este momento, buscando se reconciliar consigo mesmo, com o próximo e consequentemente com Deus. Hoje, queridos crismandos e crismandas, vocês serão crismados, ungidos com óleo santo. O sacramento da crisma nos concede o dom do Espírito Santo, que nos une mais perfeitamente a Cristo e a sua igreja. Pelo batismo, nós recebemos o Espírito Santo para vivermos como cristãos.
Nós fomos batizados um dia em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na Crisma, nós recebemos o mesmo Espírito como força e encorajamento para que, destemidamente, testemunhemos a nossa fé. Nós recebemos o sacramento da Crisma para que possamos anunciar o próprio Cristo por palavras e atitudes, a exemplo dos apóstolos, que a partir do dia de Pentecostes corajosamente anunciaram o Evangelho, portanto, a boa notícia da salvação de Cristo em todo o mundo. Cabe a mim, como bispo diocesano, como sucessor dos apóstolos, conferir o sacramento da Crisma. Isso é significativo e evidencia que toda a Igreja de Jesus, ou seja, todos os batizados, temos um vínculo apostólico, temos a missão de difundir, de testemunhar a fé. Por isso, o vínculo apostólico que temos. A palavra apóstolo significa enviado. Como discípulos, somos enviados por Jesus a anunciar aos outros tudo o que dele nós recebemos. O Espírito Santo, recebido na Crisma, nos habilita para esta missão. Jesus diz: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do Pai que está nos céus. Assim, não temos outra alternativa senão dar testemunho da nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos envia em missão. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus é movido pelo Espírito Santo, e aquele que é crismado se dispõe e se compromete a viver, deixando-se conduzir pelo mesmo Espírito. Jesus disse: vocês receberão o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ele vos recordará tudo o que eu vos ensinei, e vos ensinará todas as coisas. Além de nos recordar o que Jesus nos ensinou, o Espírito Santo nos inspira em cada situação aquilo que é agradável a Deus, o que é de acordo com a sua vontade, a fim de vivermos santamente como cristãos. É o Espírito Santo, porém, que nos faz santos. Ele é o santificador. Vejam, queridos crismandos e crismandas, na celebração da Crisma temos significativos gestos que constituem o sacramento, um sinal visível. São eles: a imposição das mãos do bispo, a oração da igreja e a unção com óleo do crisma, com a qual é marcada a fronte do crismando. A palavra crisma vem da raiz da palavra Cristo, que significa ungido. Porém, compreendemos a partir desta explicação que Jesus é ungido do Pai para uma missão. Pela Crisma nós somos ungidos, isto é, somos cristificados, unidos a Cristo e participantes da sua missão. Como ele mesmo nos diz: como o Pai me enviou,
eu também os envio. Nesta celebração, queridos irmãos e irmãs, pais, padrinhos, crismandos e crismandas e comunidade aqui reunida, somos enviados a professar a nossa fé na presença e na ação do Espírito Santo e a invocar a sua efusão sobre nós, sobre a igreja e sobre o mundo inteiro. Portanto, façamos nossa e com intensidade particular a invocação da própria igreja. Por isso os convido a ficarem de pé e digamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.